convivi pouco no mestrado com o moleque Christian, né, Christian? Mas tem a maior administração... Para, Cris! Para! Convivi pouco no mestrado com o moleque Christian. Mas tem a maior administração por ti. Ai, Cris, para! Vamos de novo. É que o Fábio vai assistir. Christian, seja bem-vindo. Eu convivi tão pouco contigo, né, no mestrado, quase não te via. Mas à medida que o tempo passou, eu fui criando a maior admiração por ti. A admiração que foi crescendo à medida que eu ia te conhecendo. E um dos momentos que eu lembro bem foi aquele churrasco que a gente fez no sítio. Gente, super divertida, a gente teve a oportunidade de conversar um pouco mais, né? E aí que eu descobri que tu é irmão do meu preferido. Sensacional, já ganhou muitos pontinhos comigo, né? Então, o Christian é bacharel em design, pós-graduado em produção e gestão de conteúdo digital, nosso mestre em indústria criativa e sócio da F5 Digital, que eu conheci há muitos anos atrás, né? Segue estudando, está cursando um MBA em marketing digital. Sou fã do canal teu e do teu irmão, vocês devem perceber que eu entro quando eu tenho um tempo, nem que seja para dar uma espiadinha. E, Christian, em cada espiadinha eu quero te contar que eu aprendo mais. E por isso também foi com muita alegria que eu te chamei para a gente bater um papo hoje sobre tudo isso que tu anda fazendo. Seja bem-vindo e obrigada por ter aceito conversar comigo. Olá, Marta. É um prazer estar aqui conversando, trocando um pouquinho de ideias, de experiências, né? Eu acompanho já as outras gravações e sempre ficava torcendo assim, quando é que a Marta vai me chamar para bater esse bate-papo? Ficava ansioso por esse momento. Então, eu acho que é super, super legal esse bate-papo informal, assim, né? Para conhecer um pouquinho mais dos alunos, né? Mestres agora também do curso e tal, e trocar essas informações. Agora, assim, ó, eu vou ter que te corrigir uma coisa que tu falou ali, que tu disse que eu sou pós-graduado em produção e gestão de conteúdo. Na verdade, não, eu sou professor na especialização da Fevale em produção e gestão de conteúdo digital. Então, não Ah, sou que legal! Fico super... pós-graduado nessa área, né? Mas, né? Tô ali com a professora Vanessa, né? Então, eu dou aula na cadeira de YouTube, influenciadores digitais, nessa especialização, né? Então, é super bacana estar ali. Ah, que legal! Então eu posso acrescentar ainda, é meu colega professor, meu colega de Sim, profissão. sim. Bacana! Eu sempre Legal. pergunto, Cris, porque para mim é a primeira pergunta. Como é que tu ficou sabendo do mestrado e qual a tua motivação? Ou seja, bom, tenho um mestrado em indústria criativa e é isso que eu quero fazer. Eu já conheci o mestrado já fazia um tempo, né? Logo quando eu saí do curso do design aí na Fevale, eu pensava já, né? Eu gostaria de seguir na carreira acadêmica, assim, no intuito de me tornar professor. Então eu já olhava um pouquinho os mestrados que tinham na área e tal, né? E aí logo vi que tinha mestrado em indústria criativa e tal, só que eu achava que não era o momento ainda de começar, né? Então fiquei postergando, mas eu conheci bem direto assim mesmo, pesquisando, né, e trocando ideias com outras pessoas também. E aí eu fiquei sabendo desse mestrado e comecei a ir mais a fundo só quando realmente bateu aquela vontade, é agora, tem que fazer, né? Tem que fazer o mestrado agora, porque se não fizer agora, eu não vou mais fazer. Então tem que entrar. E aí uma coisa bem legal também que a minha esposa, ela também entrou no mestrado no mesmo período. Então, na verdade, os dois entraram, né? Ela fez mestrado em psicologia na Unicinos e eu na indústria criativa na Fevale. Então, os dois meio que tomaram a decisão juntos, assim, ó, ou a gente segue agora os dois juntos, ou se um fizer, depois eu quero ver o outro engatar e tal, né? Então foi meio que uma decisão em conjunto, assim. E diversos mestrados que tem, né, em várias áreas, eu também pensava em fazer um mestrado em design na Unicinos, né? Então tinha um mestrado na minha área, né, de formação, mas assim, eu achava que não era o meu objetivo aprofundar na área de design, né? Eu queria fazer algo um pouco mais amplo, até porque, apesar de eu trabalhar com design sempre no meu dia a dia, assim, não é algo que eu aplico. Eu sempre falo assim, a formação ela nos dá um background, né? Então, assim, é a maneira como eu enxergo o mundo, é a maneira como eu vejo as coisas é através do design.
mas eu não aplico né, o design assim como design gráfico, o design de produto na prática, né? Eu trabalho muito com marketing digital, com comunicação. Então eu queria uma formação que fosse mais ampla nesse sentido, né? E que não me afunilasse mais dentro da área do design, mas que talvez me abrisse. E aí a indústria criativa veio, né, nessa ideia de eu pegar uma veia bem na área da comunicação, né? Tanto que a minha dissertação depois foi em cima disso e tal, né? Então eu acho que quando eu estudei, quando eu via o currículo do mestrado, eu achei que seria muito legal fazer ali, até porque eu tenho um carinho muito próximo da Fevale, assim, né? Então, quando eu mestrado na Fevale, eu pensei, quero seguir na casa, quero estar aqui dentro, né, com as pessoas que eu já conhecia, né, já esbarrava com um ou outro pela Fevale e tal. Então, foi isso que me motivou, assim, né, a seguir, fazer algo que abrisse um pouco ainda mais a minha área de atuação e que fizesse sentido para o meu momento de vida, assim, que é trabalhar muito forte essa parte da comunicação. Eu gosto muito da ideia do mestrado interdisciplinar, porque tu faz uma graduação disciplinar e depois parece que ele te abre um horizonte imenso, né? Tanto com aprendizados, mas a convivência com colegas de diversas áreas vão te permitindo ver coisas que um mestrado disciplinar não te permite muitas vezes, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens desse mestrado, que é justamente essa conexão entre várias áreas, né? Aquilo, para mim, assim, isso é sensacional, né? Isso abre a nossa cabeça, tira algumas barreiras e faz a gente olhar por outros ângulos. Eu acho muito legal isso. É. E aí, sou fã incondicional há anos do teu irmão, e eu fiquei muito curiosa quando eu fiquei sabendo da ideia das lives que vocês faziam. E aí, eu já tinha dito antes, sempre que eu não estou em aula na terça-feira, eu dou uma espiadinha. Eu entro para ver o que está acontecendo. E de espiadinha em espiadinha, eu acabo aprendendo pra caramba. E aí, eu queria saber como é que é a história das lives, como vocês selecionam qual o assunto e como vocês percebem a sequência desse trabalho de vocês dois. Porque é uma coisa super descontraída, né? Os dois Sim. estão tagarelando lá como quem não quer nada com nada. E, na verdade, o efeito colateral é um aprendizado muito bacana. E aí, Sim. conta para nós sobre isso. Sim, essa a ideia, né? Acho que tu tocou no ponto certo, assim. A ideia das nossas lives é trazer muito conteúdo e ajudar, né, empreendedores, né, que tem empreendedores, né, com pequenos negócios e profissionais liberais, assim, autônomos, só que de uma maneira muito descontraída, né, de uma maneira informal. Então, a gente tenta trazer o assunto de uma maneira leve e simples, né? A gente simplifica um pouco esse mundo digital através das lives, né? Então a gente, bom, por que a gente começou com isso, né? A gente já era um projeto que a gente tinha mais tempo de começar a produzir conteúdo, né, através de alguma plataforma, ou YouTube, Instagram, Facebook, alguma plataforma. A gente gostaria de fazer isso. Já era um projeto que vinha desde o ano passado. E a gente começou, no início desse ano, ali em janeiro, começou a estruturar alguns tipos de conteúdo. Não, vamos começar pelo Instagram. E a gente começou a reformular o nosso posicionamento como marca da empresa, né? Então, eu e o Fábio somos sócios da F5 Digital e a gente gostaria de posicionar ela de outra forma. E a gente sempre teve essa ideia de ajudar mais empreendedores, né? Porque a gente acaba atuando, a partir da F5 Digital, a gente acaba atuando só com empresas, né? Com empresas um pouquinho maiores, assim. E a gente gostaria de ajudar os empreendedores, né? Que estão começando, que têm mais dificuldade, né? E como ajudar eles, né? Entregando conteúdo, ajudando, enfim. E aí a gente pensou, vamos começar a fazer conteúdo pelo Instagram. Vamos entregar isso de graça, né? De uma maneira, trazer o nosso conhecimento e entregar para essas pessoas. E aí, estruturando isso, começou a pandemia, né? E a pandemia deu aquele empurrão, assim como deu um empurrão em um monte de gente, né? Que teve que se virar no meio digital, marketing digital, entender de plataformas e tal, por causa da pandemia. Com nós também, né? A gente entrou a pandemia, tá, agora chega, a gente tem que botar os conteúdos no ar, para de ficar planejando e começa a botar em prática, né? E a gente começou, e aí em maio, né? Então a pandemia começou ali 15 de março, a gente foi indo, em abril a gente mas a gente tem que começar a fazer lives, né? Porque o pessoal tava, né, começando a ter bastante live e tal. Temos que fazer live, porque vai ser mais interessante pra gente se conectar com as pessoas, né? E a gente tá mais próximo delas do que só o conteúdo postado ali, né? E aí, em maio, a gente fez a primeira sequência de lives, né? Então, a gente pensou
em lives semanais, era uma live por semana, se eu não me engano era nas quintas, lá em maio. E daí a gente estruturou, né? Cada uma tinha um conteúdo, né? E a gente bate muito em 2 pilares, marketing digital, que é construção de audiência e processos de conversão. E aí a gente estruturou esses pilares e montou algo bem legal durante essas 4 lives. Né? E foi muito, muito legal, assim, as pessoas aproveitaram um monte e o feedback era muito bom. E aí, a partir dali, a gente pensou, bom, passou maio, tá, vamos continuar em junho. Passou junho, tá, vamos continuar em julho, agosto, setembro, e assim foi, né? E a gente está até hoje fazendo toda semana live, né? Então a gente não falhou nenhuma semana, já foram 26, eu acho, lives. Acho que foram 26 lives. Então já é bastante coisa, né? 26 semanas já fazendo isso. É muito conteúdo entregue, né? É muito conteúdo, assim. E quando é engraçado, quando a gente começa a produzir conteúdo para o meio digital, a gente vê que daí é uma coisa que a gente também defende, que conteúdo é infinito, né? Quando a gente começa a falar sobre aquilo para as pessoas, a gente vê que aquilo não vai acabar nunca. Porque quando começa, né? Não, tá, a partir de agora eu vou começar a explicar sobre algo, né? Alguma coisa que eu domino. E aí tu tira algumas coisinhas, né? Tá, mas é isso aqui. E aí depois disso, o que eu vou fazer? A gente acha que é só aquilo ali. Só que quando tu começa a fazer, tu começa a ver tanta coisa, né, diferente surgindo, e as pessoas vão dando feedback, as pessoas vêm dando questionamentos, né, começa a perguntar outras coisas, às vezes umas coisas tão simples que tu não iria, né, passar para frente, né, porque, isso aqui acho que todo mundo sabe, e na verdade não, né, às vezes essas coisas mais simples para ti, né, que é da área, é exatamente aquilo que as pessoas precisam saber, né, é aquilo que vai ajudar elas a colocar em prática algumas coisas. Então a gente tem muito essa ideia assim, de conteúdo infinito. E a gente sempre tem que passar o óbvio, né, também, assim, pegar o óbvio que a gente acha que todo mundo deveria saber e aquilo ali esmiuçar, porque aquilo ali vai ajudar muita gente. E aí é assim que a gente faz, né? E a gente vai estruturando semana a semana agora. Então a gente no início a gente fez aquela estruturação de 4 semanas, mas hoje a gente vai montando. Semana a semana a gente já tem um arquivo com várias ideias, né? E sugestões que as pessoas vão dando e assuntos que vão surgindo, assim, né? Daqui a pouco vem algo, por exemplo, a LGPD, a gente não falou nada sobre isso. Né? Então é uma coisa que surgiu e tal, e de repente a gente pode fazer uma live falando sobre isso. Surgiu o TikTok, né? O TikTok bombou, de repente a gente não falou nada sobre o TikTok. De repente a gente pode falar sobre o TikTok. Então as coisas vão surgindo, novas plataformas e novas temáticas, né? Que a gente pode ir abordando e então não acaba nunca, né? É infinito, né? É. Eu me lembro anos atrás, quando o teu irmão escreveu o primeiro artigo acadêmico dele, foi numa disciplina minha, e ele me explicou a F5 digital. E aí ele queria escrever o artigo, então, vinculado ao que ele trabalhava. De lá para cá, muita coisa mudou na empresa, pelo que eu consigo perceber acompanhando as lives. Então, tu quer contar um pouquinho para nós, um pouco dessa história, dessas mudanças, passado, transformação presente? O mestrado teve algo a ver com isso? Conta para nós sobre a F5 Digital, porque eu conheço, mas o pessoal que vai nos escutar, não. Sim. A F5 realmente, ela mudou muito, né? A gente começou ela, óbvio, também muito, muito novos, assim, né? Quando a gente abriu ela. E, na verdade, assim, não fomos nós que abrimos. A gente entrou de sócio com uma pessoa, que era o Anderson, que ele já tinha a F5, ele tinha há alguns meses, assim, a F5. E nós fazíamos parte de uma outra empresa em Porto Alegre, né? Conceitual, que era voltado mais como uma agência de publicidade, assim. Só que a gente logo viu que a gente queria entrar mais para a área da tecnologia, né? E aí a gente entrou na F5 como sócio do Anderson aqui em Novo Hamburgo. E a gente morava aqui já tudo, né? A vida já era aqui, a gente só trabalhava em Porto Alegre. E aí a gente começou a montar, né? Isso aí, a gente está falando de 10 anos atrás, eu tinha 20 anos, tava, né, todos nós estávamos cursando faculdade, acho que o Fábio estava entrando recém na faculdade, ele nem estava ainda no curso, nem sabia direito o que queria fazer. E aí, muito por influência do Anderson também, ele acabou entrando, né, na ciência da computação, pegando essa veia da tecnologia, assim. Só que daí a gente, por ter o Anderson da veia da tecnologia, o Fábio também ali, a gente começou a ir com a F5 muito para esse lado, de desenvolvimento, né? Então a gente fazia sites, tudo que é tipo e-commerce, né? Site institucional, hot site, tudo que é denominação. A gente começou a entrar na parte de sistemas, né? Fazer SaaS, assim, né? Software como serviço. Então a gente fazia isso de forma personalizada para empresas, mas também tínhamos alguns produtos nossos. Então a gente até tem hoje no ar, mas já está sendo descontinuado,
um software que é para gestão de fotógrafos. Então, os fotógrafos usam aquilo para fazer toda a gestão do negócio deles completa. Tem fluxo financeiro, tem contratos, tem aprovação de fotos com o cliente, tem um monte de coisa lá dentro. A gente montou isso em parceria com o Joel Reicher, aqui no Novo Hamburgo, né, que é bem conhecido, um fotógrafo bem conhecido. E aí a gente tem, enfim, tem outros sistemas também que a gente lançou. O primeiro foi um sistema para pet shop, né, mas a gente logo viu que não era por ali, né, por muito uma questão de mercado mesmo e tal, e a gente foi para outras áreas, né. Mas então a gente tinha essa veia muito ali. Depois veio a questão dos aplicativos, a gente entrou nos aplicativos, né. Só que as coisas foram indo e a gente foi vendo que trabalhar nessa parte ferramental, né, isso é uma posição nossa, assim, a gente foi vendo ao longo dos anos, mas demorou, né, porque a gente está falando aqui de 10 anos, né. A gente começou a ver que trabalhar nessa parte ferramental não gerava um resultado para o cliente de maneira imediata para crescer o negócio, para conseguir clientes, para aumentar faturamento e tal, que era o que a gente mais sentia de dor no mercado. Os nossos clientes vinham e, na verdade, eles queriam um site, mas não é que eles queriam um site, eles queriam ter visibilidade, eles queriam aumentar o alcance. E aí eles faziam um site. Então a gente acaba fazendo essas ferramentas e muitas vezes elas ficavam paradas, né? Os clientes não avançavam com elas, né? Não colocavam o conteúdo que deveriam colocar, não usavam como deveriam, os sistemas não alimentavam, enfim. Então a gente começou a ver assim, acho que não é isso, sabe, que a gente deveria fazer. A gente deveria ajudar mais os clientes a ter um resultado mais imediato. Como é que ele pode alcançar mais gente? Como é que ele pode atrair mais cliente? Era nessa área que a gente começou a entrar mais forte. E aí, marketing digital, né? De uma forma mais ampla, assim. Então, essa virada ela foi se dando muito aos poucos, né? A gente foi agregando a parte de marketing digital, começando com gestão de redes sociais, montando campanhas, mexendo com tráfego pago, e foi crescendo dentro dessa área. E aos poucos a gente foi diminuindo a área de tecnologia, mas sempre tinha, né? Até que a gente chegou nesse ano que deu uma reviravolta total, né? Nesse ano a gente estava num lugar bem legal com uma outra empresa. Essa outra empresa, quando entrou a pandemia, teve que sair da casa que a gente estava, que a gente reformou toda ela em conjunto. A gente estava recém um ano dentro dessa casa, junto as duas empresas. Essa empresa enfrentou algumas dificuldades, teve que sair da casa. Aí nós iríamos ficar sozinhos. Então, para nós não valeria a pena ficar na casa, né? Isso por causa da pandemia. Só que um pouquinho antes disso, o nosso sócio, o Anderson, pediu para sair da sociedade, né? Por também vários motivos pessoais, profissionais, né? A gente já estava desalinhado um pouquinho assim com relação à empresa. E a gente comprou a parte dele e aí ao mesmo tempo entrou a pandemia, logo em seguida a gente teve que sair da casa e a gente pensou, bom, agora acaba com a parte de tecnologia, vamos ser só marketing digital. Então mudou tudo assim em questão de alguns meses, logo no início da pandemia, né? E hoje a gente está com um novo posicionamento, né? Então hoje a gente bate muito nessa parte de marca pessoal, tanto que a gente fala menos da F5, a gente mostra menos ela como empresa e a gente bate mais na marca pessoal, né? Personal branding. Então, Christian e Fábio, né? Eles que são os especialistas, eles que vão se tornando cada vez mais conhecidos. Por isso que, por exemplo, é o meu Instagram que a gente usa e não o Instagram da F5. É muito uma questão de posicionamento. A gente quer crescer a minha marca pessoal como especialista na área. As pessoas têm que, né, quererem vir até mim e óbvio que a empresa F5 é que dá a vida para que isso aconteça depois, é o CNPJ e tudo, né? Mas essa ideia toda que a gente foi virando essa chave, né, e mudando esse posicionamento. Eu acho isso bastante importante, porque eu costumo dizer para colegas professores também que sim, nós somos professores, nós somos da Fevale, mas eu gosto muito da marca eu professor. Entende? Então, independente da instituição que tu estás, mas a marca do teu nome é extremamente importante. Sim. E é isso que vocês estão fazendo, e é aí que me parece vocês estarem indo. Sim, é exatamente isso. Isso é uma coisa que a gente defende muito hoje, né? Principalmente quando a gente fala... Na verdade, assim, eu defendo isso para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa deveria pensar um pouquinho na marca pessoal dela como uma colocação profissional, independente se ela vai abrir um negócio, né, empreender, ou se ela vai gerir a sua carreira dentro de uma empresa, a marca pessoal dela sempre vai ser importante. Então, eu acho que é super válido a gente olhar mais para isso, e as redes sociais hoje nos ajudam a montar isso de uma forma que a gente tenha mais alcance, né? Só que poucas pessoas ainda estão olhando para isso, né? Não necessariamente precisa ser algo que tu vai fazer para ter um ganho ali direto, né? Não precisa ser algo assim, eu preciso agora fazer uma imagem para vender algo, para vender um infoproduto. Não. Pode ser algo que tu constrói, tu publica as coisas que tu faz, né? Por exemplo, professores, né? Mostrando os projetos que participam, mostrando os artigos que publicam, trazendo a ciência, né? Popularizando a ciência, né? Nessa parte para
a sociedade em geral, né, principalmente essa parte profissional de mercado e academia, que são muito descolados, assim, né? Então, acho que o professor realmente tem uma tarefa bem legal, assim, se olhar dessa forma que tu comentou, né? Exatamente. E aí, na tua dissertação, tu fizesse um estudo de caso, né, sobre reputação e autoridade de influenciadores, mas era numa área específica, era finanças pessoais. A que conclusão que tu chegou? E mais do que isso, dá para expandir para as outras áreas? Sim. A minha dissertação foi assim, eu entrei no mestrado e eu não sabia direito o que eu queria fazer, mas eu tinha certeza que eu queria estudar influenciadores digitais muito voltado por causa dessa parte de comunicação, que é algo que me interessa, é o que eu mais lido hoje, né? É como comunicar as coisas, mas também pelo impacto que os influenciadores estão causando hoje, toda essa plataformização da sociedade, né? Então, como é que está acontecendo todo esse surgimento das plataformas, o impacto delas e tal. E aí eu queria estudar isso, só que eu não tinha muita ideia, né, do que estudar ali no meio. E aí isso linkou bem com esse novo posicionamento, assim, de tentar, né, trabalhar essa ideia de personal branding, que a gente começou esse ano, mas como eu falei, a gente já vinha estruturando há mais tempo, né? Então, eu já estava com essas ideias na cabeça e aí pensando assim, tá, mas para uma pessoa estruturar bem isso pelas redes sociais, né, pelas plataformas, ela precisa construir a reputação dela ali dentro, né? Montar uma imagem dela, buscar, hoje fala tanto, né, em construir autoridade, ou seja, ser reconhecido como uma autoridade pelas pessoas, pela audiência, né? E aí eu comecei dentro disso a moldar, né? Então a Sandra, que foi minha orientadora, me ajudou a enxergar isso, né? E aí, na verdade, se tornou bem uma tríade, assim, né? Entender influenciadores digitais, entender plataforma e entender esses dois conceitos, assim, né? De autoridade e reputação, né? E a minha dissertação tentou é, é, entrelaçar, né? Todas essas coisas, assim, né? E foi muito bom, assim, a minha dissertação. Eu aprendi muito, né? E o Cris foi minha banca, né? É, foi algo, assim, uma jornada muito, muito bacana, assim. Eu acho que eu consegui evoluir bastante, né? Não foi só, assim, algo que, eu produzi algo. Não, mas eu evolui muito como pesquisador, enfim, né? Como pessoa ali dentro. Eu acho que isso foi muito bom, assim. E aí, estudando eles, né? Então eu tinha que definir um tema. Tá, mas eu vou estudar influenciadores digitais e tal. É muito amplo, né? São muitas categorias, são muitas gente diferentes, de áreas diferentes. Então vamos ter que afunilar isso. E aí eu peguei finanças pessoais porque é uma área que me atrai muito, né? Que eu sempre estudei bastante também essa parte de finanças, né? De investimentos, enfim. E aí eu gostava disso, né? E a Sandra falou, não, então, né, fecha nos influenciadores que tu tem mais proximidade, que tu já domina algo assim que te interessa. E aí eu fechei nesse finanças pessoais. Então eu peguei e fiz um estudo de caso da Natália Arcuri e do Thiago Negro, que são hoje os dois influenciadores de finanças pessoais maiores que tem, né, nessa área. E as coisas que eu estudei ali foi legal assim levantar porque foi difícil fazer todo esse entrelaçamento, né? Porque eu estudei os dois tanto no YouTube quanto no Instagram. Então foi difícil entrelaçar tudo isso, mas eu queria estudar as duas plataformas por serem, né, as duas hoje maiores em termos de audiência, né, em termos onde é que os influenciadores mais se posicionam são nessas duas. Então eu queria estudar as duas para justamente entender também diferenças entre elas, né, enfim, fazer uma salada ali assim, né, e tentar tirar disso ali algo legal assim. E no final, né, uma das conclusões principais que eu tirei disso é que para construir, né, para tu poder de certa forma modelar a tua reputação, a tua autoridade na percepção dos outros, né, porque são conceitos que são percebidos pelos outros, né? Não é algo assim, eu venho aqui, monto minha reputação e vocês agora me enxergam assim. Não, eu tenho que de alguma forma, né, usando uma palavra, né, um pouquinho negativa, mas manipular isso para que as pessoas me percebam naquela forma que eu quero, né? Eu transmitir aquela imagem e tal. E aí, estudando, né, tentando achar isso tudo, o que eu percebi para essa construção foi que a parte de um coletivo de opiniões era a parte mais importante. Então foi a principal conclusão, assim, meu principal achado em toda a dissertação foi que o coletivo de opiniões das audiências dessas pessoas é que ajuda a criar a reputação e a autoridade delas. Ou seja, comentários, né? Quando a gente traz assim comentários em vídeos no YouTube, comentários em postagens no Instagram, né? Aquela comunidade ao redor falando da pessoa e discutindo, né, os assuntos com ela e com a comunidade tudo ao redor,
é uma das coisas principais para que outras pessoas, quando estão chegando, percebam aquele influenciador como uma autoridade na área e, enfim, né, vejam a reputação que ele tem e tal, né? Então, esse foi o meu Ou principal seja, achado. replicável para outras áreas. Oi? Ou seja, replicável para outras áreas. Sim, sim, sim. Provavelmente sim, né? Eu até coloquei na dissertação que, óbvio, que precisaria fazer estudos específicos, mas provavelmente isso se estende a outras áreas, né? Porque não acabou não tendo nada muito específico da área de finanças pessoais, né? Foi simplesmente uma análise de tudo que envolvia, todo o conteúdo, as interações, os usuários que estavam na plataforma, tudo estava disponível, eu analisei, né? Então, provavelmente isso se estende a todas as atuações de influenciadores. Boa, fica a dica, então, leiam a dissertação do Christian, né? E aí, Christian, quais os principais desafios e quais as alegrias do mestrado? Tá, um dos principais desafios foi definir o tema, né? A gente afunilar e principalmente a gente saber que por mais que as pessoas falem tanto e a gente incorpore isso, mas a gente só sente isso na pele que tu não vai abraçar o mundo, né? Tu não vai resolver todos os problemas do mundo. Eu acho que por mais que a gente saiba disso, a gente vem com ideias que querem solucionar o mundo, né? Então, isso é um principal desafio, assim, a gente conseguir lapidar isso para chegar assim, não, é isso aqui que eu vou estudar, é essa parte, né? Então, por mais que eu tenha fechado, que nem a minha dissertação, eu fechei em influenciadores digitais, fechei nas plataformas YouTube, Instagram, fechei em autoridade, fechei em 2 influenciadores, ainda assim foi muito amplo estudar tudo isso, né? Então, acho que esse é um dos desafios principais, a gente ter mais clareza do que a gente quer encontrar ali, do que a gente quer pesquisar, né? E poder lapidar isso. Acho que isso é uma jornada sem fim, né? Que a gente vai fazendo do início ao fim do mestrado, mas óbvio, né? Os deadlines vão vindo e vão te dando os empurrões, né? Tá, agora tu chegou aqui, agora define alguma coisa, né? Você tem que, a E partir de chega um momento agora, que tem que parar, mesmo que não está satisfeito. Chega uma hora em que para. é, exatamente. Isso E eu a acho que é alegria? um alegrias, assim, alegrias teve várias, assim, e eu acho que uma das coisas daí mais alegres do mestrado, daí desse mestrado especificamente, eu acho que é as pessoas, né? A vibe toda das pessoas que estão ali, do ambiente acadêmico que se criou, sabe? Eu acho que isso te motiva, assim, né? Porque é pesado fazer um mestrado, né? Tem que estudar muito, tem que ler muita coisa, né? E consultar, no meu caso, muito material de fora, então acaba sendo muito cansativo, né? Pegando leituras tudo em inglês e tal. Então, eu acho que a alegria toda de estar ali envolvido com as pessoas, né? Que tornam o clima mais leve, isso é muito bom, né? Porque meio que contrabalança, assim, né? O mestrado é uma coisa pesada, ainda mais se tu, no meu caso, trabalhando, né? Tendo empresa, fazendo um monte de coisa fora, e aí ter que, né? Equilibrar todos esses pratos girando no ar ali se torna uma tarefa difícil e cansativa, né? E eu acho que essa vibe do mestrado de tornar a coisa mais leve, mais amigável, assim, né? Criar conexões entre as pessoas, eu acho que isso foi uma das principais alegrias, assim, né? E aí, claro, né? Voltando ao que tu comentou, Marta, no início, a questão do churrasco, né? Onde é que a gente se conheceu mais. Então, esses momentos, né? Teve vários momentos assim, né? Mas churrasco, teve sarau, teve, enfim, várias participações, né? Reuniões fora e tal, de grupos, assim. Acho que esses momentos tornam único também, né? O mestrado em si. Eu vejo que isso não acontece em todos os mestrados, né? Então, acho que isso é algo muito positivo do nosso mestrado em indústria criativa da Fevale. Ai, legal. E aí, te conhecendo um pouco mais, lendo na tua dissertação, vasculhando as tuas redes sociais e tal, eu descobri, assim, uma forte relação familiar, né? A Lídia, teus pais, teu irmão, teus sogros, como a tua família e todas essas pessoas influenciaram ou influenciam ou apoiam nas tuas decisões, no âmbito pessoal, acadêmico, profissional, enfim. Sim. Eu tenho esse valor de família muito forte para mim, né? É algo muito próximo e que, enfim, é algo que eu valorizo muito, né? Então eu tenho realmente minha família, né? Minha esposa, Lídia, meus pais dela, meus sogros, né? Irmão, todo mundo muito próximo, muito junto, assim, né? E sempre teve muito apoio, né? Então, os meus pais sempre me apoiaram em tudo, né? Todas as decisões que eu tive, sempre foi muito forte o apoio deles, sempre disseram, né? Vai lá que tu consegue, faz o que tu quiser que tu vai poder, né? Tu vai conseguir e tal. Então teve muito apoio. E da minha esposa também, né? A Lídia sempre foi uma
incentivadora, né? Principalmente dessa parte acadêmica, né? Porque ela também é muito voltada para isso, né? E a gente acaba tendo bastante papo cabeça aqui em casa. E aí ela sempre foi uma incentivadora. Então ela, né, na questão do mestrado, ela foi uma das principais pessoas que me incentivou, né? Ela dizia, não, vai, sabe, tu tem que fazer isso porque tu leva jeito, né, para estudar, para aprender isso, transmitir esse conhecimento, acho que isso vai ser bom para ti e tal, e até depois, né, querendo me tornar professor, vai ser necessário. Então ela foi a minha principal incentivadora. Mas a família, eu acho que é tudo, assim, né? Quando a gente tem uma família próxima e que nos apoia, tudo fica mais fácil, né? Com certeza é um pilar importante que torna tudo muito mais fácil, assim. Eu sempre penso assim, né? Quem não tem uma estrutura, né, familiar assim tão sólida ou enfim que não apoia tanto assim, quanto a vida é mais difícil. É verdade, é verdade. Mas aí tu já fez graduação, pós-mestrado, MBA. A ideia é seguir estudando até onde? E se é realização pessoal, inquietação, fome de saber, como é que é isso? É. Assim, isso é engraçado, sabe? Quando eu falo assim, eu gosto de estudar, na verdade, estudar mesmo eu não gosto, assim, né? Nunca gostei, assim, né? Eu paro pra pensar, assim, na época de colégio, claro, a gente amadurece muito, mas eu odiava estudar, né? Eu nunca gostei de parar e ficar estudando. Mas uma coisa que eu vejo, eu gosto muito de aprender coisas novas, né? Eu gosto muito de aprender coisas novas e não só aprender no sentido de guardar, mas eu gosto de pegar isso, dar a minha mexida e transmitir, né? Então, essa ideia de fazer, né, de cursar mestrado, agora fazendo esse MBA, eu acho que é muito de inquietação também, óbvio, né, de não ficar parado, de sempre ter algumas coisinhas aqui na cabeça que precisam se ajeitar, assim, né, de ter muitos porquês, assim, buscando respostas, né, muito disso. Mas também é por essa fome, assim, de trazer coisas novas e eu aplicar e transmitir para as pessoas, sabe? Então eu fui professor de violão durante alguns anos aqui, né, na igreja que eu participo, aqui no centro de Novo Hamburgo. E aí quando eu comecei a dar aula ali, fazem alguns anos atrás, isso, eu não tinha ideia, né? Só conhecia, né? Tocava violão, cantava e tal, mas eu quero, sabe, quero ter esse gostinho de dar aula de música, assim, e poder transmitir isso para as pessoas que estão começando. Então eu sempre tive essa ideia assim de transmitir, né? E agora toda essa nossa atuação no Instagram é bem isso que a gente faz, né? É pegar esse conhecimento todo que a gente aplica e que a gente traz, né, das nossas formações e no nosso dia a dia na prática e disponibilizar isso para as pessoas, né? Tornar esse conhecimento disponível para mais gente, né? Acho que essa é a principal motivação hoje, né? Eu diria que isso acho que é o meu propósito de vida, sabe? De ter Que assim, bacana ouvir isso. a gente fala muito disso de propósito, né? Então assim, não que eu quero ser professor, né, no sentido de antes eu tinha isso na cabeça, preciso ser professor. Mas na verdade talvez eu não precise ser professor, né? Mas eu tenho essa vontade de aprender e transmitir, né? E é isso que eu vou sempre talvez fazer na minha vida, né? Independente se eu esteja dando aula de música, se eu esteja sendo professor na academia, se eu estou no meu Instagram distribuindo conteúdo, né? Não interessa a maneira como eu estou fazendo isso, mas sempre fazer isso de uma maneira óbvia, com ética e tudo, né? Mas transmitir isso e ajudar as pessoas, né? Eu acredito que eu costumo dizer que Deus apontou o dedo para mim e disse: Tu serás professora. E acertou, né? Mas eu acho que nós podemos ser professoras de N formas diferentes e é um prazer poder transmitir, né? Dar o teu toque, o teu jeito e transmitir informação, trocar e estar sempre aprendendo com isso, né, Christian? Sim, com certeza. E uma coisa que eu acredito muito, assim, é a forma, né, de transmitir aquilo. Então, às vezes não precisa trazer, né, coisas totalmente inovadoras e que nunca ninguém falou, mas tu tem que saber a maneira de transmitir aquilo para o público que tu tá falando naquele momento, né? E adaptar a tua linguagem e tal. Então, isso eu sempre encaro como um desafio, isso, né? Eu vou falar da mesma coisa que eu já falo, mas é um público diferente. Eu preciso adaptar minha linguagem para aquele público, sabe? Para fazer sentido nas pessoas, né? E eu acho que isso também, hoje, quando Exato. a gente pensa no EAD, principalmente, né? Aula online, assim, isso eu noto que se perde um pouco porque tu não consegue ver, né? As pessoas normalmente não abrem câmera e tal.
tu não consegue adaptar a linguagem para aquele momento, né? Porque normalmente quando tu vê a reação das pessoas, tu consegue saber por onde tu vai, né? Onde é que tu tá tendo mais efeito, para quem tu precisa direcionar um pouquinho mais, quem tá meio perdido para tu explicar de outra forma, né? Então tu vai adaptando segundo aquele contexto, né? E quando a gente está falando em EAD, como eu participei dessas aulas na pós-graduação, né? Tudo online, foi bem no início da pandemia, ali também em abril, né? Começou, já dei as aulas tudo online. E aí eu logo percebi isso, assim, cara, como isso é um desafio, por tu não tá vendo as pessoas, tu não consegue fazer essa adaptação, né? Então tu segue a tua linha de raciocínio ali e pronto, né? É um desafio que, na verdade, nós vamos ter que ir superando, né? Eu já tenho, desde início aí do isolamento, eu tenho bolado as estratégias mais diversificadas. Algumas dão certo, outras não, mas eu estou evoluindo e sempre tentando mudar para provocar, para incomodar, para fazer com que um abra a câmera ou para ter um retorno. Mas é um baita desafio ainda para Sim, todos nós, independente do tempo de experiência. sim, com certeza. É um desafio que tem que ser, que vai ser provavelmente para sempre não, mas assim, né, para os longos anos pela frente, assim, é um negócio sem volta que a gente precisa se adaptar, né, e testar coisas novas, né. Exatamente. Agora, se tu precisasse definir em 3 palavras, e só pode 3, o mestrado em indústria criativa, quais seriam? Só pode 3 palavras. Só 3. Tá, eu vou tentar fugir um pouquinho do clichê, então. Vamos lá. Eu acho que eu definiria em experiência. Experiência. Pode explicar a palavra ou não? Só falar. Até pode explicar, mas a palavra é experiência. A palavra é Mas pode experiência. explicar. A palavra é experiência no sentido de, acho que dois significados, assim. Primeiro, uma experiência que tu tá experienciando algo totalmente diferente, né? E abrindo a cabeça, né? Colocando novas inputs, assim, quebrando algumas barreiras, né? Tá experienciando algo totalmente diferente do comum, assim. E ao mesmo tempo no sentido de troca, sabe? De reciprocidade que acontece nesse mestrado, assim, de troca entre professores, alunos, né? Entre todos os alunos. Eu acho que essa troca de experiências, de vivências de cada um também é muito, muito legal, assim. Essa seria a minha primeira palavra. Tu usaste uma palavra para incorporar 13, né? É isso aí. Eu, Tá, mais 2. tá, mais duas. A outra eu acho que seria conexão. Conexão no sentido de se conectar, né? Conectar coisas novas, conectar coisas diferentes dentro do mestrado. Então, como a gente falou, um mestrado que é interdisciplinar, né? Ele traz coisas totalmente de áreas diferentes. Então, a gente precisa conectar tudo isso. Isso é muito bom, né? E também conexão entre as pessoas também, né? Assim, vou acabar caindo, né? Conectar entre as pessoas, criar essa conexão, essa proximidade entre todo mundo que está ali. E a outra palavra, eu acho que seria abundância. Abundância no sentido de que supera aquilo que tu é capaz de absorver, sabe? Aquilo que vai além, assim, de que o negócio transborda, tanto em conhecimento, quanto, né, novos conhecimentos, né, que tu vai agregando ali dentro, quanto também novas pessoas que tu vai trazendo e vai agregando no teu ciclo de amigos, ampliando, né, a tua rede de relacionamento. Eu acho que abundância é uma palavra legal, assim, que transmite bem essa ideia do nosso mestrado. Bacana as palavras. Tu sabes que o mestrado, ele está com as inscrições abertas agora. O que tu poderia compartilhar com essas pessoas que estão pensando, bah, talvez eu faça um mestrado e tal? O que tu gostaria de compartilhar sobre o mestrado em indústria criativa? Ah, acho que se eu pudesse falar para essas pessoas, né, que estão pensando, ou talvez que nunca pensaram, né? Eu participei daquela outra live, né, do Indústria Criativa com as meninas também. E aí eu falei sobre isso, assim, né, que às vezes o mestrado é uma coisa que a gente não cogita muito, né, quando a gente não tem esse olhar do que é o mestrado. Enfim, muita gente nem sabe para que serve direito, ou só pensa assim, ah, mestrado é só se eu quiser ser professor, né? Então não vou fazer, nem olha para isso, né? Mas eu diria assim, que é uma oportunidade muito legal para quem tem esse pensamento de inquietação, assim, né? De buscar
algo diferente, de ter muitas perguntas, assim, né? Alguém que busca essa resposta, esse aprofundamento, sabe? Estudar um pouco mais. Eu acho que é muito bom nesse sentido, né? Então, às vezes, a gente não está olhando para isso, né? As pessoas já saem pensando, vou fazer uma especialização, né? Um MBA, uma pós ali, mas às vezes nem cogita essa ideia de fazer o mestrado. É claro que o mestrado é diferente, né? Totalmente diferente. Então, eu também costumo dizer que tem que analisar muito bem o contexto, né? Não dá para dizer que mestrado é para todo mundo, né? Não, tem pessoas que Ele não. exige muito mais também, né? Ele exige muito mais, com certeza. Tu tem que ter uma dedicação muito maior para ele, né? Tu tem que estar muito mais disposto a colocar uma energia muito grande dentro dele. Mas eu acho que assim é uma jornada dentro do mestrado assim de 2 anos, né? No nosso caso, que é muito, muito enriquecedora, assim. Eu acho que a pessoa sai dali como eu, tipo, tentei aproveitar todos os momentos, né? Tá presente em todos os momentos, então fazer parte de tudo ali. Eu acho que e aí sempre parece que faltou, sabe? Mesmo que esteja presente em tudo e faça tudo, parece que chega no final assim, será que eu aproveitei ao máximo o que dava do mestrado, né? Porque passa muito rápido. Mas eu acho que sim, né? No meu caso, eu aproveitei o máximo, assim, tirei o máximo de proveito disso tudo. E eu acho que é uma experiência, uma jornada que as pessoas que entram, né, se a gente for entrevistar, qualquer pessoa que já passou pelo mestrado vai dizer que foi sensacional. Né? Vai dizer que teve desafios, vai dizer que teve momentos, né, de que pensou assim, eu não sei o que fazer, né? Que se sentiu Normal. encurralado, deadlines vencendo e as coisas não estavam andando. Mas isso faz parte do crescimento de cada um, né? E é engraçado, porque vocês, professores, enxergam isso, né? Vocês sabem, vocês olham pra gente, né? É aquela coisa do mestre olhando pro aprendiz, né? E olhando assim, pensando assim, espera, tu vai ter que passar por essa aprovação, tu vai ter que passar por esses desafios para tu amadurecer, né? E aí, eu acho que é bem isso, assim, quando a gente passa, a gente percebe essas coisas, né? E eu acho que... Mas é assim, eu indicaria, né? Eu acho que quem tem essa vontade, já pensou sobre isso, ou mesmo não tenha pensado, mas tem essa pulguinha, assim, de buscar um pouco mais de conhecimento, de aprofundar, eu acho que deveria dar uma atenção, sabe, pro nosso mestrado em indústria criativa e daqui a pouco falar com os professores, sabe, trocar uma ideia, até com ex-alunos, assim, eu acho que com certeza ia sair empolgado dessa conversa, assim, para querer fazer. Eu costumo dizer que o final é a dissertação, mas não é a dissertação que te fez crescer, é o processo. O É um processo. processo é que faz a diferença na vida da gente. Sim. Não, o resultado final não é, ok, lindo, gerou uma dissertação, mas o amadurecimento, tudo que aconteceu no decorrer desses 2 anos é que fazem a diferença na nossa vida pós-mestrado. Não, com certeza, com certeza. E é uma coisa, isso é engraçado que eu falei isso hoje de manhã, eu falei isso numa reunião com um cliente, eu disse para ele assim que legal, a gente tem que ter metas, a gente tem que ter aqueles objetivos que a gente quer atingir, mas na verdade a gente tem que tornar a jornada prazerosa, né? Tem que ser aquela parceria, no caso do cliente, né? Tem que ser uma parceria muito legal, assim, que vai nos levar àquele objetivo, porque mesmo se a gente alcance aquele objetivo, mas que a jornada seja ruim, não faça sentido, sabe? Aquilo não serve, né? Então, eu acho que é bem isso que tu trouxe, assim. Legal, gerei a minha dissertação, mas o que vale mesmo é toda a jornada de construção, porque ali tu constrói um pesquisador, né? Tu constrói a primeira etapa, digamos assim, Uhum. que a pessoa vai passar por isso, porque quando a gente sai da graduação, a gente não tem ideia, né? Principalmente de áreas muito práticas, que nem a minha do design, enfim, tantas outras, a gente estuda pouco essa parte científica, né? Essa parte de ciência, assim, de estudar isso, aprender a fazer ciência. A gente estuda muito pouco isso, né? Então a gente aprende no mestrado, aprende fazendo, né? De uma forma talvez um pouquinho dolorosa, mas é assim que a gente aprende, né? E é aquela jornada toda que realmente vai transformar a gente. Bom, te dou uns minutinhos para mandar uma mensagem para os teus colegas de turma, para os teus professores, para o grupo do mestrado em si, que conviveu contigo. O que tu quer dizer para eles? Eu quero dizer para eles que eu tô com saudade já, que já fazem, né, alguns meses que eu me tornei mestre, que eu saí, mas a gente não perde esse contato, né? Isso eu acho legal também, assim, parece que a gente só vence a etapa ali, mas continua próximo, né? E isso é bacana. E dizer que foi uma experiência muito, muito legal, né? Uma jornada muito legal e que, na verdade, só foi tão legal assim porque
tive os professores e colegas que tornaram isso tudo de uma forma muito leve, né, de passar por esses desafios todos, assim, né, esse apoio todo. Então, agradecer, né, dizer que foi muito bom e agradecer todo mundo que cruzou a minha vida, né, e eu cruzei a vida de muitas pessoas ali, a gente criou muitas amizades, né, dentro do grupo do mestrado. Claro que a gente não consegue ter contato com todo mundo, assim, né? Por exemplo, eu contigo, né? Não cursei nenhuma disciplina contigo, mas a gente se encontra nos eventos, né? E já conheci meu irmão e tal, então a gente vai criando essa proximidade, né? Eu acho que isso é para mim, né? Que valorizo muito essa parte de relação, assim. Acho que para mim isso é muito, muito importante, sabe? Então eu deixaria o meu agradecimento para todo mundo, né? Principalmente para os professores, né? Eu acho que os professores é que tornam esse mestrado em indústria criativa ele tão, como é que eu posso dizer assim, tão abundante, como eu falei antes, né? Eu acho que é essa junção de várias áreas, de várias mentes ali diferentes, assim, e sabendo trabalhar em harmonia também, né? Também tem isso, né? Porque às vezes também não adianta botar todo mundo com mente diferente que não sabe trabalhar em harmonia ali dentro, vai dar problema, né? Mas a gente, acho que Isso é vocês, né? processo também de aprendizado, porque nós tivemos que aprender isso. Sim. Vocês tiveram que aprender a lidar com as diferenças de, Exato. enfim, né, de pontos de vista e tudo, né? E eu acho que isso é ciência, né? Quando a gente enxerga que não tem aquela coisa de que eu defendo isso, né, com isso aqui é a verdade do mundo para mim e eu não mudo independente do argumento, isso não é ciência, né? Isso aí Não. é crença, tu crê naquilo e pronto, né? Então, eu acho que vocês trazem isso muito bem, né? O corpo docente, eu acho que é muito, 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 muito bom, assim, nessa parte, sabe? E faz a gente querer, quando chega no final, faz a gente querer ter mais, né? Assim, ao mesmo tempo passa rápido e devagar, né? Aquela mistura de sentimentos, né? Mas quando a gente chega no final com a missão sensação de dever cumprido, a gente pensa, mas poderia ter mais um aninho, assim, para poder ter mais relação com os professores e tal, né? Mas é muito, muito bom. Christian, eu abro um parêntese antes de fechar essa nossa conversa para mandar um beijo para o Fábio, que ele é meu preferido há muito mais tempo. E eu não ia conseguir me segurar sem mandar, porque ele foi um aluno muito especial na minha vida, pela forma com que a gente interagiu nas disciplinas na época do TCC dele, e depois um churrasco que ele fez na minha casa, e ele trouxe os apetrechos todos. Então, assim, ó, baita parênteses para mandar um beijão para ele. Para te agradecer Legal. de coração, foi uma delícia conversar contigo. Obrigada por ter aceito, por estar aqui. E assim, te dizer que eu também estou disponível sempre que tu precisar e torcendo por vocês, por ti, pelo teu irmão, pela empresa de vocês. Obrigado, obrigado. Eu sei que o Fábio é o preferido, tudo bem, mas pelo menos tu pôde das pessoas que pôde comer o churrasco dos dois, né? O Fábio fez na Ah, é tua casa e verdade. eu que fiz no encontro É da indústria verdade. criativa. Então Eu isso acho aí que eu tá, sou a única professora. eu acho. Eu acho. Então isso é outra coisa de família, ó. A gente podia ensinar como fazer um bom churrasco. É verdade. Mas é legal. E eu me sinto privilegiado em estar aqui, né, dividindo um pouquinho da história, né, dessa jornada dentro da indústria criativa ali e trazendo um pouquinho de informações e ao mesmo tempo tentando motivar com que mais pessoas sigam nessa área, né? Porque a gente precisa cada vez mais gente, né, que entre mais a fundo na ciência, que estude mais, né, que traga e que ao mesmo tempo uma coisa também que eu defendo é que não saia do mercado às vezes, né? Se possível, né? No meu caso, por exemplo, eu sei que precisa ter as duas coisas, mas no meu caso, assim, eu sempre tento justamente para fazer o link, né? Trazer esse mundo acadêmico para o mercado. Eu acho que isso é super importante também. Então, se a gente tiver mais profissionais, porque isso às vezes acontece, eu acho que na área da indústria criativa talvez isso não aconteça tanto, mas em outras áreas isso acontece muito, né? Dos profissionais que largam totalmente o mercado e seguem sua carreira acadêmica, né? Faz parte, tudo bem, acontece. Mas o mercado acho que perde com isso um pouquinho, né? A gente perde essa ponta assim de O trazer de mercado volta. perde e a academia também. A academia também perde com isso, porque ter pessoas na academia que conheçam bem o mercado faz uma diferença incrível. Então, eu acho que o importante é balancear essas duas coisas, né? Sim.
É, exatamente. Então, se tu consegue fazer essa ponte, né, entre os dois universos, que nem deveriam ser dois universos, né, mas É, enfim, se tu consegue linkar essas coisas, eu acho que todo mundo sai ganhando, né? com certeza. Cris, obrigada pela oportunidade, obrigada pela gravação de novo. E para ti, Christian, super beijo, super beijo. Valeu, brigadão. Valeu, Cris, e obrigado, Marta, pelo convite. Estou sempre à disposição. Um beijão para ti também.